Olá, queridos irmãos, queridas irmãs. Estamos iniciando mais um estudo de O Livro dos Espíritos. Sejam bem-vindos ao nosso estudo semanal dessa importantíssima obra básica, uma das 5 obras básicas da nossa doutrina espírita. Continuaremos a estudar agora o capítulo 6 da segunda parte do livro. O capítulo 6 tem o título da Vida Espírita. Estudaremos hoje as questões que vão de 237 até a questão de número 243 do Livro dos Espíritos. Embora o item que nós estamos entrando hoje se estenda até a questão de número 256. Daqui a pouquinho a gente fala um pouco melhor sobre essa divisão que a gente fez para o estudo desse tópico de O Livro dos Espíritos. No entanto, antes de começarmos a falar um pouco melhor sobre o estudo de hoje, vamos à nossa prece inicial. Então, nesse momento, eu convido todos a fecharem os olhos, a acalmar os pensamentos e os sentimentos, trazendo para a mente a imagem do nosso amado Mestre Jesus, sempre na sua imagem muito bonita, com sua túnica branca, com seu sorriso fraterno no rosto, as mãos estendidas sobre nós, como que nos abençoando, e vamos conversar com o Cristo, primeiramente em agradecimento pela oportunidade de mais um estudo, em agradecimento pela condução que o Mestre dá ao nosso planeta e às nossas vidas, e depois vamos nos comprometer com o nosso Senhor ao estudo dedicado, sério, profundo das obras de Kardec, assim como do seu Evangelho de Luz, para que assim tenhamos em nós todos os instrumentos necessários para o nosso próprio progresso e para o nosso trabalho na Seara Bendita. Muito obrigado, amado Mestre Jesus, se conosco hoje e sempre, que assim seja. Muito bem, meus amigos, estamos entrando hoje, então, em mais um item de O Livro dos Espíritos. Eu vou colocar aqui na tela um pouquinho, para a gente poder observar esse título que está sendo colocado por Kardec nessa parte do livro: Percepções, sensações e sofrimentos dos espíritos. Então, esse é um item que continua o nosso estudo, esse estudo que nós já estamos fazendo da vida do espírito no plano espiritual, da vida do espírito sem o corpo. Nós que estudamos as reencarnações, as múltiplas existências, seguimos o estudo da vida maior e já vimos alguma coisa, alguns princípios da vida sem o corpo. Agora, nós que estamos aprendendo como é que o espírito vive fora do corpo material, do corpo físico, nós aprofundaremos esse estudo desse modo, desse modelo, né, desse tipo, melhor dizendo, de vida no plano espiritual, agora estudando as percepções, as sensações e os sofrimentos do espírito. Porque a gente viu já, a gente já teve alguma informação a respeito disso. Estudamos, agora há pouco, a existência de mundos de descanso para espíritos errantes. Então, se a gente tem a ideia de um mundo de descanso para eles, a gente já tem, para nós, né, quando estamos desencarnados, a gente já tem posta a ideia de que há sensações, de que existem percepções e existem sofrimentos, alegrias, existem diversos tipos de relacionamento do espírito consigo mesmo e com as coisas que o cercam no plano espiritual. E agora é aprofundar esse tipo de conhecimento para a gente entender um pouco melhor como é que acontece a vida no plano etéreo, no plano extracorpóreo. Então é esse o tema que a gente vai poder estudar hoje. Hoje eu não vou fazer aquela nossa tradicional corridinha do texto por todas as questões, mas eu vou, para a gente estruturar, né, os temas que estão colocados, porque será até mais fácil se a gente olhar para esse título e a gente estruturar pelo título o estudo de hoje e os próximos.
Então vamos lá, o título é Percepções, Sensações e Sofrimentos dos Espíritos. Então nós separamos para o estudo cada um desses três temas contidos nas questões e respostas. Bom, é claro que a gente vai ver que o vocabulário de Kardec, às vezes, é um vocabulário que pode, às vezes, misturar um pouquinho o tema, mas a gente vai desenvolver um instrumental logo de ponto de saída para a gente poder tratar de forma assim bem clara aquilo que está sendo dito nesse item. Bom, então, estruturalmente falando, por que que a gente vai estudar hoje até a questão de número 243? Porque justamente de 237 a 243 são as questões que estão mais voltadas ao campo das percepções dos espíritos. Depois, as questões que vão de 244 a 252 estarão tratando um pouco mais especificamente da questão das sensações. A gente vai estabelecer já já a diferença entre essas duas, percepções e sensações. Qual é a diferença entre elas? E depois das questões de número 253 a 256, aí então Kardec está tratando a respeito dos sofrimentos dos espíritos. Então, olha só, a gente tem aqui dentro desse tópico de O Livro dos Espíritos, nesse capítulo 6 da segunda parte, três tipos de modos de um espírito se relacionar consigo mesmo e com as coisas, e com o mundo que o cerca, né? Dessa vez, o mundo que o cerca é o mundo extracorpóreo. Então, como é que ele percebe, como ele tem sensações, como ele sofre, o que são e como acontecem essas relações do espírito no plano espiritual. Então, por isso, a gente separou o estudo de hoje nesse bloco de questões da 237 até a 243, porque aqui nós vamos falar sobre as percepções do espírito. Bom, então, para a gente poder entrar um pouco nessa distinção, a gente vai começar já a analisar a questão de número 237. A partir dela, a gente pode estabelecer esse vocabulário que Kardec está, ou melhor ainda, né? Estabelecer não, a gente pode refletir sobre esse vocabulário que Allan Kardec está usando para a gente poder perceber quais são as temáticas e como que a gente vai diferenciar aqui uma coisa da outra, o que é percepção, o que é sensação, aquilo que é sofrimento. Então vamos lá. Questão de número 237, por enquanto, só a pergunta para a gente dar o start, né? Para a gente dar aquele ponto de partida no nosso estudo. Então Kardec pergunta: uma vez que o espírito voltou ao mundo dos espíritos, ou ao mundo extracorpóreo, conserva esse espírito que antes era uma alma, né? Um espírito encarnado? Essa alma conserva as percepções que tinha quando estava encarnada? Então, olha só, né? É, é uma questão bastante interessante para a gente, né? Uma vez que esse espírito volta ao mundo dos espíritos, ele ainda mantém, perdão, né? Aqui, agora sim, ele ainda mantém as suas percepções, e aqui Kardec usa a mesma palavra percepções, que ele tinha quando estava na Terra, ou seja, quando estava no corpo. Perceber é algo que fica com o espírito, mais do que isso Kardec está perguntando. Se mantém percepções que ele tinha enquanto encarnado? Então, olha só, a gente continua o estudo do mundo espiritual, mais voltado ao espírito agora, ao espírito em si, suas faculdades, suas percepções, e o foco agora é justamente esse, percepções. Esse é o foco. Até porque, né, pensemos, se o espírito não conservar as suas percepções, ele pode ter como consequência a perda de sua capacidade de análise de suas ações, né? Ele não tem mais percepção, ele não tem mais capacidade, e a gente vai entender por que dessa palavra percepção. Por que eu estou dizendo que ele não tem mais capacidade de análise de suas ações? Porque a gente poderia dizer assim, mas
O Totti, ele pode não ter percepção, mas ele pode ter memória daquilo que ele fez. São duas coisas diferentes, percepção e memória. Mas vejam só, num âmbito mais profundo de análise, a gente pode dizer que uma pessoa, por exemplo, que desenvolve Alzheimer, ela não tem a percepção de memórias passadas, ou ela perdeu as suas memórias passadas. Qual seria a questão do Alzheimer? Perdeu as memórias passadas? Bom, do ponto de vista corpóreo, a gente pode dizer que o cérebro talvez não funcione de modo em que ele busque memórias passadas. Isso está correto. Mas do ponto de vista do espírito, o espírito não perde as memórias do passado, como a gente já passou por aqui em algumas questões em estudos anteriores. Então, como é que fica? A questão do Alzheimer é uma questão do corpo, apenas do corpo. Quando o corpo morre, o espírito recobra as suas memórias, ele tem que resgatar a sua capacidade de buscar memórias. Então, vejam que a faculdade perceptiva, ela permeia todos os âmbitos de existência do espírito, e era isso que eu queria dizer quando usei esse exemplo do Alzheimer, né? A faculdade perceptiva, ela está no campo relacionado ao campo corpóreo, mas também ao campo extracorpóreo. E agora a gente tem que entender, afinal de contas, o que é a percepção para a gente poder avançar no estudo, senão a gente não avança. E dentro do âmbito da filosofia terrena, a gente tem pelo menos três significados para a palavra percepção. E depois, mais pelo menos dois significados muito fortes para a palavra sensação. Então vejo que há uma diferença entre esses dois tipos de palavra, né? Para a filosofia, a percepção pode significar, num primeiro momento, qualquer atividade cognoscitiva, pode ter um significado mais restrito quando fala dessa capacidade cognoscitiva em relação a um objeto real, pode ter um outro significado das relações do homem com o ambiente. Bom, enfim, vejam só, né? A palavra percepção ela vai ganhando significados na filosofia terrena, e esse significado tem significados, né, são um pouco diferentes do significado da palavra sensação. Bom, sensação pode estar ligada. Não vamos falar só de um significado, né, para a gente não misturar muito isso e para a gente poder fazer uma separação logo na sequência entre sensação e percepção, pelo menos. Sensação diz respeito a tudo aquilo que nos chega através dos órgãos dos sentidos do corpo, aqui para a filosofia, principalmente filosofia terrena. Não é? Então, tudo que chega através do tato, do olfato, do paladar, da audição, da visão. Tudo que nos chega através dos órgãos sensíveis é uma sensação. Bom, então tá. Então agora, Totti, como é que eu faço? Como é que a gente vai seguir esse estudo adiante, separando melhor a sensação da percepção, para eu poder justificar aquilo que eu falei agora há pouco, né? O espírito perder a capacidade de análise de suas ações se ele não tiver percepção no plano espiritual. Vejam só. Então vamos tomar o princípio de que a sensação se refere a estímulos que são levados ao nosso cérebro através do nosso sistema nervoso sensorial. Eu encosto a mão em um objeto, eu sinto aquele objeto. Mas essa sensação que eu tenho são estímulos do nosso sistema nervoso que chegam até o cérebro. Quando eu vejo alguma coisa, é o mesmo. Quando eu ouço alguma coisa, é o mesmo. São ondas do ar, ondas sonoras, ondas que se propagam através do ar, chegando aos meus ouvidos, que vão ali excitar os meus tímpanos, os meus ouvidos, né? Eles vão transformar esse movimento das ondas sonoras em impulsos elétricos que vão até o cérebro através do sistema nervoso. E o cérebro decodifica isso e nos dá ali a sensação do som.
A percepção, por outro lado, já é um processo. E já é esse processo pelo qual o cérebro vai organizar e interpretar as sensações. Para aí sim, através de uma imagem cerebral, a gente ter uma representação daquilo que está sendo captado pelos órgãos dos sentidos. Então vejamos, a percepção ela tem um passo a mais do que a simples sensação. Vamos usar um exemplo prático para a gente entender isso? Vamos lá. A gente sente o cheiro daquele cafezinho que a gente tanto adora. O cheiro do café, né? Aquelas partículas, aquelas moléculas do café se propagam pelo ar, chegam às nossas narinas, o nariz capta esse cheirinho gostoso e os impulsos elétricos vão até o cérebro. Isso é sensação. Agora, a percepção envolve já outras coisas. Por exemplo, eu vou sentir o cheirinho daquele café e lembrar daquelas manhãs em que eu tomava aquele café delicioso com minha família e a gente vai sentir aquela alegria de saber que estava com a família ali naquele cafezinho da manhã. Ou então a gente vai sentir o aroma daquele café e lembrar do que beber o café causa em nós. É um estimulante, né? Uma bebida que estimula, tem cafeína, né? E aquilo vai nos remeter à vontade de tomar um cafezinho, através do cheiro que a gente sentiu. Isso já é percepção, porque é o cérebro lidando com a informação que ele recebeu. Então vejam só, a percepção, por isso a gente dizia agora há pouco, o cérebro lida, interpreta as memórias, por exemplo. Tudo aquilo que ele tem de informação. Então, olha só que interessante: se o espírito não tem percepção no plano espiritual, ele perdeu essa capacidade de análise do mundo, de análise das coisas, inclusive de análise da sua própria memória, de uma análise mais elaborada. Não basta ter a memória, é preciso interpretar a memória, é preciso que a memória esteja sob o registro de algum tipo de experiência, que também tem que ser percebida e interpretada. Então, a partir daqui, eu acho que a gente consegue, de modo satisfatório, separar a percepção da sensação. E notemos que Kardec começa o seu estudo pela percepção, porque ela é importantíssima. A percepção é muito importante justamente porque envolve esse processo, meus amigos, de análise do cérebro, né? De análise da inteligência, se a gente quiser assim, de uma análise de uma das faculdades principais do espírito, que é justamente repousar sobre, ou melhor, colocar sob o aspecto da razão, sob o aspecto da consciência, das experiências, das concepções de mundo que a gente tem, todas as experiências que a gente viveu. Então é a partir daqui que no plano espiritual a gente faz análises do que a gente viveu na Terra. Então a resposta não poderia ser outra, né? O espírito mantém as percepções? Sim, além de outras que não dispunha quando estava na Terra. Então, além da gente manter as percepções que a gente tem aqui, a gente lá faz uso de outras que a gente não tem aqui, porque simplesmente o corpo não permite que a gente tenha essas sensações, essas percepções. Uma coisa que a gente vê André Luiz, por exemplo, narrando em suas obras, é a capacidade que os espíritos têm de ler o pensamento uns dos outros. Aqui na Terra a gente não tem clareza na leitura de pensamento, né? A gente tem o impeditivo do corpo. Entre outras faculdades que a gente vai ver aqui daqui a pouco. A percepção de dois lugares ao mesmo tempo, a percepção à distância. O espírito não precisa estar em um lugar para saber o que está acontecendo lá. Enfim, diversas outras percepções que nós não temos aqui, porque o corpo físico lança um véu sobre percepções do espírito. Por isso que a gente não tem aqui na Terra. Então, olha só, o papel do corpo material mais denso começa a aparecer para nós
aqui nesse ponto do Livro dos Espíritos, né? Começa a ser cada vez mais claro. O corpo é um limitador para as potencialidades do espírito. Por quê? Para que ele se concentre naquilo que precisa ser feito. Entre outras coisas, né? O corpo não é só isso. Mas, entre outras coisas, ele é um limitador. Né? Olha só. E como é interessante isso, porque nós encarnados temos muitas vezes a impressão de que o conhecimento que nós temos, intelectivo mesmo, conhecimento das coisas, só nos vem através do corpo. E aqui o Livro dos Espíritos está mais uma vez revirando o nosso conhecimento, né? Porque ele vai dizer, está dizendo claramente para a gente falar, olha, existe uma parte do conhecimento humano que é importante e que vem através do corpo. Isso não está vedado aqui no Livro dos Espíritos, pelo contrário, né? Tem uma parte que é importante que chega através do corpo, através de percepções, sensações e sofrimentos. Mas isso continua acontecendo no plano espiritual de forma mais ampla, porque o espírito está liberto. Por isso que se trata muitas vezes do espírito, do corpo físico, perdão, como uma prisão para o espírito, porque ele limita o espírito. Então, olha como é interessante a gente saber disso. O conhecimento não vem só através do corpo, só através daquilo que pode ser visto, tocado, lido, ouvido, né? Não, existem outras formas de conhecimento, inclusive mais ativas e melhores no plano espiritual. Bom, vamos em frente aqui na questão 237, né? Então, olha só. A inteligência é um atributo que tanto mais livremente se manifesta no espírito, quanto menos entraves ela tem a vencer. Então, aqui explicado o mecanismo, né? Por que que no plano espiritual as percepções são mais amplas, são melhores, são mais desenvolvidas, que a gente não tem o impeditivo do corpo e porque a inteligência se manifesta mais livremente no espírito, se a gente quiser assim o dizer, principalmente porque ela não tem o impositivo de vou usar um termo aqui da nossa, de um ramo de conhecimento da ciência terrena, né, que é a informática. A inteligência não tem a limitação do hardware. O que seria um hardware? É a parte física do computador. Seria em nós, a gente poderia comparar o SSD do computador com o nosso cérebro, né? Aquele lugar que guarda as informações dentro do computador com o nosso cérebro. Tanto a capacidade de memória do computador quanto a nossa é restrita. O nosso cérebro tem uma capacidade de memória, o espírito não, ele é incorpóreo. Ele não tem essa capacidade restrita, ele tem uma capacidade muito mais ampla. Não fica restrito ao funcionamento de uma máquina, né? Uma máquina corpórea, uma máquina, o cérebro aqui, para a gente dizer, que tem lá suas limitações. Bom, então isso muda no plano espiritual. A inteligência, portanto, se expande sem se expande melhor porque ela não tem ali os limites do cérebro, né? Bom, então para a gente poder pensar um pouco mais a respeito disso, e depois a gente vai nas questões assim de forma um pouco mais rápida, eu vou fazer uma referência agora ao livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, capítulo 11, Vida no Além. Nesse capítulo 11, Leon Denis nos diz que o ser humano pertence a dois mundos. Pelo corpo físico, ele pertence ao mundo corpóreo, ao mundo visível, e pelo corpo fluídico, pelo perispírito, ele pertence ao mundo incorpóreo. E aí ele vai falar um pouquinho a respeito para a gente desse duplo pertencer, né, a dois mundos. Ele vai falar um pouquinho a respeito disso, fazendo uma comparação com o sono e dizendo para a gente que o sono, que durante o sono, o processo do sono aqui, acontece uma separação temporária do espírito e do corpo. Na morte, a separação é definitiva, né? Mas enquanto a gente está dormindo, essa separação é temporária. Então, Leon Denis vai definir a vida no além-túmulo como sendo simplesmente a permanência e libertação da parte invisível do nosso ser.
Só isso. O que é a vida do lado de lá? Somos nós, a nossa essência, vivendo de forma separada do corpo físico. É, a nossa ciência terrena se é, dedica muito mais ao estudo da nossa parte física, que é só a superfície daquilo que nós somos, né? Tanto que Leon Denis vai fazer uma comparação muito interessante, que ele vai dizer que a nossa ciência física, se a gente quisesse comparar o ser humano com uma árvore, ao estudar essa árvore, a nossa ciência aqui do planeta Terra estaria estudando apenas a casca da árvore, não estaria estudando o resto. E é mais ou menos isso. O nosso corpo físico é a casca da árvore que cada um de nós é enquanto espíritos, né? Bom, é, e aí Leon Denis usa essa imagem para dizer que o estado de sono prova a persistência da vida consciente, porque todos os atributos que a gente tem durante a vida corpórea permanecem durante o sono, como por exemplo memória, inteligência, afetos, né? Tudo isso é possível ver através do estudo do sono. Vai citar também a questão do sonambulismo, das questões de anestesia, experiências com sonambulismo e anestesia, falando que nesses dois estados também, a sensibilidade, as percepções não ficam suprimidas. Elas simplesmente são transportadas para fora do corpo físico. Então, Leon Denis vai falando para a gente um pouco dessas experiências, né? Que vão mostrando para a gente que aquilo que a gente chama de morte nada mais é do que a liberdade do espírito com todas as suas faculdades. E isso é observável principalmente nesse estado do sono, né? Quem quiser pode dar uma olhadinha com um pouco mais de detalhe ali nesse capítulo 11 do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Então, Então ali a gente vai ter assim essa ideia um pouco mais aprofundada de que o espírito permanece dono de suas faculdades, né? Inclusive Leon Denis ali ainda nesse capítulo vai dizer que dois espíritos certa vez visitaram uma vidente e que ela não gostava muito dessas visitas, né? E a vidente então pergunta a esses espíritos: por que vocês vêm aqui até a minha casa? E os espíritos dizem para ela assim: mas como assim? A gente vai até a sua casa? É você que está na nossa casa. Então, olha só, né? O nosso mundo e o mundo de lá não estão assim propriamente separados um do outro, né? É, o que muda é a percepção da vidente e a percepção desses espíritos que estavam lá no plano espiritual. Eles julgavam que estavam na casa deles, morando ali naquele ambiente. Ela julgava que estava na casa dela. Então, né? Muda-se o estado corpóreo, mas a percepção se mantém e ela muitas vezes é muito próxima da percepção de quando o espírito está encarnado. E acho que daqui para frente a gente pode andar um pouquinho mais depressa com perguntas e respostas, porque a gente estabeleceu aqui o que era mais importante para o nosso estudo. O que é a percepção? Essa interpretação do mundo que eu vivo. Essa união de experiência, de conceitos, de tudo que eu conheço em relação àquilo que me cerca. E isso é importantíssimo para nós espíritas, né? Vamos lá. 238. Essas percepções e conhecimentos são ilimitadas, por outro lado, os espíritos sabem tudo? Ele está livre do corpo, né? É lícito a Kardec perguntar. Inclusive abrangendo os dois elementos da pergunta anterior, né? A inteligência e a percepção. Então, percepções e conhecimentos são ilimitados, já que está livre do corpo? Sabe tudo? Bom, aí vai depender, né? Quanto mais o espírito se aproxima da perfeição, mais ele sabe. Espíritos superiores sabem muito. Os inferiores aí vai depender do grau de progresso deles. Então a resposta é não. Não são ilimitadas as percepções e os conhecimentos dos espíritos em geral. Não é porque está no plano espiritual que sabe tudo, que conhece tudo,
que vê tudo. Este princípio que está aqui nessa questão é um princípio de extrema importância para a doutrina espírita. É por isso que Kardec desenvolve, meus amigos, o controle universal do ensino dos espíritos. Por isso que ele desenvolve. Porque ele tomou consciência de que não é porque o espírito está desencarnado, que ele está no plano espiritual, que ele sabe tudo. Então, muito cuidado, né, quando a gente faz as nossas consultas a médiums que incorporam e que nos dão informações a respeito de nossas vidas. Os espíritos podem ter um grau de conhecimento ou de percepção, olha só, um pouco mais profundo do que o nosso, por estarem libertos do corpo. Mas aí vale uma consideração também de igual importância. Percepção, amigos, é individual. Individual. Notem, aquele espírito que estava conversando com a médium, aquele que Leon Denis citou agora há pouco, disse a ela: Você é que está na minha casa. E ele tem razão de dizer isso? Não, não tem. E nem a médium tem razão de dizer que os espíritos estão na casa dela, porque eles estão em mundos diferentes. Embora estejam compartilhando alguma coisa, esses espíritos, né? A médium e os no mundo extracorpóreo, eles compartilham de alguma coisa que a gente não vai aprofundar agora. É uma afinidade para que estabeleça-se essa relação. Uma capacidade perceptiva da médium em perceber esses espíritos. Eles não estão os dois no mesmo mundo. Ou os três, né? Eram dois espíritos se comunicando com ela. Eles não estão os três no mesmo mundo. Eles se percebem mutuamente, mas estão categoricamente em mundos separados. Então, olha só, o que eu estou querendo dizer com isso? Que a percepção do espírito, ao nos dizer coisas sobre nossas vidas, é uma percepção dele. E a não ser que ele seja um espírito superior, um espírito puro, ele não vai nos trazer sempre informações corretíssimas sobre a nossa existência. Então, tudo que nos chega de informação do plano espiritual tem que ser passado pelo crivo da nossa razão, pelo crivo da nossa inteligência, pelos nossos conhecimentos, pela nossa análise tranquila, serena. A gente não pode se deixar levar por tudo aquilo que nos chega do mundo espiritual. Por isso que esse princípio é importantíssimo para a doutrina espírita. Ele é um alerta que regula as nossas relações com o plano espiritual, né? Para a gente saber o que a gente está fazendo. Bom, só para ficar claro, né? Quando Kardec escreve aqui espíritos superiores, ele não está se referindo à nomenclatura de classe adotada na escala espírita. Ele está falando de espíritos em graus superiores ao nosso, né? Ele não está falando de espíritos superiores, de espíritos inferiores, se referindo a espíritos puros, né? Sábios, pseudo-sábios. Não, ele não está falando disso. Ele está falando que, em geral, os espíritos superiores, que estão em classes superiores, que progrediram mais, sabem muito. E que aqueles inferiores sabem menos, não é? Porque é, vivem com os conhecimentos que adquiriram. Bom, vamos em frente. 239. Os espíritos conhecem, olha aqui de novo, né? Ainda a faculdade da inteligência. Conhecem o princípio das coisas. Então, olha só, essa questão ressoa no próprio estudo de O Livro dos Espíritos. Naqueles momentos, lá no início da obra, quando estudávamos sobre Deus, sobre o princípio inteligente. A gente não pode conhecer o princípio das coisas. Aqui, Kardec tenta confirmar essa tese, que foi colocada, apresentada apenas no começo do livro, e aprofundar. Então, conhecemos o princípio das coisas? Novamente, a resposta aponta para aquilo que a gente já tem assim um hábito, né? Um costume, né? Uma relação muito próxima no Livro dos Espíritos. Depende do progresso do espírito, da sua elevação, da sua pureza. E, de novo, Kardec, os espíritos superiores vão dizer: olha, os de ordem inferior não sabem mais do que os homens. A gente tem uma relação aqui muito estreita entre as questões 238 e 239.
Novamente, a gente vai tendo aqui a ideia de que depende muito do grau de progresso do espírito o seu conhecimento. E isso influencia em muito a vida do espírita. Porque o espírita, sendo ele médium ou não, a gente insiste um pouquinho no ponto, né? Ele não dá ouvidos a todos os espíritos. Muitos médiums costumam dizer: olha, o meu mentor me orientou a a ter tal ou tal atitude. Bom, tudo bem, pode receber essa orientação do mentor, mas analisou se de fato é um mentor que está falando? Se de fato o que esse mentor está orientando está correto? É uma boa orientação? Em termos gerais, espíritos superiores não conduzem as nossas vidas. Eles nos dão princípios, assim como fez Jesus, né? Então, olha só, espíritos superiores sabem muito, os inferiores são mais ou menos ignorantes. Todos os espíritos sabem o princípio das coisas? Não, dependem da sua elevação e pureza. Os de ordem inferior sabem mais ou menos igual aos homens, porque eles são nada mais, nada menos do que homens no mundo espiritual. Levaram daqui para lá os conhecimentos que tinham. Tem a percepção desses conhecimentos agora, talvez um pouquinho mais dilatada, por causa da condição de espíritos. No entanto, sabem mais ou menos o mesmo que nós. Né? Então, o nosso papel aqui é realmente passar pelo crivo da nossa razão, é procurar saber como é que esse espírito se comunica conosco, por onde veio a comunicação, quem é o médium que traz. No caso de eu ser o médium, eu pensar como é que eu estava emocionalmente quando recebi essa comunicação. Como é que eu estava mentalmente? Eu estava num momento de confusão, de desespero. E analisar uma outra circunstância. Como é que eu me senti diante dessa orientação que veio? Ela me causou algum tipo de constrangimento? Ela me deixou preocupado? Olha, ela me deixou sensível? Ela me deixou apreensivo? Se trouxe esse tipo de sensação ruim para a gente pode ter certeza que não foi de um bom espírito que veio essa informação. Aí a gente pode descartar tranquilamente, seguir a nossa vida orientados pelo nosso livre-arbítrio e pelo Evangelho do Cristo. Em qualquer caso, isso é infalível. Isso é infalível para a gente. Se a gente seguir pelo nosso livre-arbítrio, pela nossa consciência, com a bússola moral do Evangelho do Cristo, a gente praticamente não tem erro na nossa existência. Então, sempre lembrarmos disso. Por isso que a doutrina espírita, em casas kardecistas, né? Desculpem a redundância, porque espírita só é kardecista. Não existe espiritismo fora das obras de Allan Kardec. Existem espiritualismos, como a gente já viu aqui no próprio Livro dos Espíritos. Então, aquele que é espírita de verdade sabe dessas relações com o plano espiritual e coordena muito bem a sua vida em relação com essas comunicações. Né? Ele não se deixa levar, ele não se deixa maravilhar, ele analisa, ele estuda, ele pensa, ele reflete, ele aprofunda. E aí então ele vive melhor com essas coisas. Vamos lá, amigos, vamos passar para uma segunda temática aqui dentro das percepções, né? No livro dos Espíritos agora, que é uma temática igualmente ah, bonita, né? Gostosa da gente estudar e repleta de nuances, né? De informações. Se até agora Kardec, vamos relembrar aqui, né? Um pouquinho as perguntas anteriores, falava sobre percepções, falava sobre conhecimentos, agora ele vai falar sobre um outro tipo de percepção. Ele falou das percepções em gerais e do conhecimento. Agora ele vai falar de uma percepção que é um tanto quanto difícil de ser tratada nesse âmbito, que é a percepção da duração, ou seja, do tempo. Kardec pergunta aqui na 240, né? A duração é compreendida pelos espíritos assim como nós? Ou seja, o que Kardec está perguntando aqui na questão 240? Os espíritos percebem o tempo
exatamente como nós o percebemos aqui na Terra, né? E aqui a gente já tem um problema de ponto de partida para essa questão. Vou até tirar um pouquinho da tela aqui para a gente refletir junto. Kardec está perguntando assim: o tempo lá no plano espiritual é percebido pelos espíritos igual é percebido por nós aqui na Terra? Olha só, ele está fazendo uma pergunta que diz assim: olha, lá o dia tem 24 horas, tem dia e noite, tem. Eles podem acompanhar a vida por um relógio, não é pela telinha do celular, como a gente faz, né? Essa percepção de tempo para eles é igual. E olha que aqui a gente já tem um problema, hein? Se a gente quisesse aprofundar com os conhecimentos terrenos, a gente já poderia dizer que para nós, aqui na Terra, ok, a gente guia o nosso dia por 24 horas, o nosso minuto por 60 segundos, o nosso mês por 30 dias. Tudo bem, nós guiamos a nossa vida por esses parâmetros. Mas analisemos um pouquinho que os dias não são iguais para todas as pessoas, mesmo tendo 24 horas. Vamos citar exemplos? Vamos ver assim, ó. Imagina que a gente está lá fazendo aquela atividade que a gente mais gosta. Final de semana, por exemplo, está lá no clube, na piscina, tomando aquele solzinho gostoso, tomando uma água de coco, ouvindo a música que a gente gosta, em companhias agradáveis. No final do dia, a pessoa diz assim: Nossa, como esse dia passou rápido, né? Alguns estão dizendo assim: Nossa, como o ano está passando depressa, a gente começa o ano e já é Natal, já é dezembro. É a percepção do tempo. O ano continua tendo 365 dias. Como assim? E cada dia com 24 horas. Como assim ele passou rápido? É a percepção. Outros estarão com dor, por exemplo. Está com aquela dor de cabeça, né? E aí chega um enfermeiro e dá um comprimidinho para a pessoa e diz assim: Olha, fique tranquilo, esse comprimido demora só meia hora para fazer efeito. E essa meia hora parece impassável, parece que passa o ano, mas não passa essa meia hora. Não é assim? Quanto tempo dura a dor de uma dor de cabeça? Ela é eterna para quem está com uma dor de cabeça muito aguda, né? Então, olha só, de ponto de partida, a gente já tem um problema na pergunta, que nem aqui na Terra a percepção de tempo é igual para todos. Ela é diferente, né? Porque veja, não é apenas o tempo passando, é o espírito analisando essa passagem do tempo. O tempo no sofrimento demora muito mais. Por isso que a gente tem dificuldade em lidar com os sofrimentos aqui na Terra, mesmo dizendo que somos espíritos imortais. A gente diz assim: mas o sofrimento é muito pequeno, uma encarnação passa muito depressa. E realmente, a gente vai ver isso daqui a pouco, aos olhos do espírito, passa mesmo muito depressa, mas para quem sofre, aquele tempo parece eterno, né? Então, olha só, de ponto de partida na pergunta, a gente já teria um problema, que, né, que vai ser tratado daqui a pouco de forma mais aprofundada. Mas a gente já pode raciocinar aqui com Kardec. Olha só, a duração para os espíritos é igual à duração para os encarnados em termos gerais, né? Não, não, não é, não é, né? E daí vem um problema, né? Que os espíritos superiores dizem, ó, por isso que vocês nem sempre se compreendem quando se trata de determinar datas ou épocas. De novo, dificuldades em comunicação com o plano espiritual. A dificuldade de comunicação por causa da diferença de percepções. O tempo é percebido de forma diferente porque para eles não há corpo. O corpo pede alimento, pede repouso, pede movimento. O corpo pede várias coisas. E para a gente que está no corpo, o tempo é de uma forma. Para eles, o tempo não é relativo ao corpo, não é relativo ao sol, à lua, ao dia, à noite. O tempo para eles é o tempo mental, o tempo do pensamento, não o tempo do corpo físico. Na questão de número 14 do livro O Consolador, o Espírito Emmanuel escreve o seguinte na resposta. Eu só recortei uma parte da resposta porque, inclusive, ela é referente a um assunto que não é referente à morte térmica do planeta Terra. Mas olha o que o Emmanuel escreve em determinado ponto dessa resposta, né? Ele escreve assim: já se disse, porém, que a vida é o eterno presente. A vida é o eterno presente. Passado e futuro estão na memória, na percepção, na sensação, né? Estão, melhor dizendo, até na percepção e na memória.
do espírito. Depois a gente aprofunda isso. A vida é o eterno presente. O passado já foi e o futuro ainda não chegou. A vida é o eterno presente. E olha só na sequência. O nosso primeiro dever não é o de contar o tempo, demarcando em bases inseguras a duração das obras conhecidamente sagradas para edificações definitivas do nosso espírito. Em relação às coisas do espírito, não dá para marcar tempo. As, continua Emmanuel, né? As quais são inacessíveis a todas as transformações da matéria em face do infinito. Então, olha só, são duas coisas completamente diferentes. O tempo do espírito não é igual o tempo do corpo. E aí Kardec comenta, né? Os espíritos vivem fora do tempo como o compreendemos. É completamente diferente. A duração para eles deixa, por assim dizer, de existir. Lembram, Emmanuel? A vida é o eterno presente. A duração para esses espíritos deixa de existir. Os séculos para nós tão longos não passam aos olhos deles, de instantes que se movem na eternidade. Do mesmo modo que os relevos do solo se apagam e desaparecem para quem se eleva no espaço. Se a gente estiver muito pertinho do chão, a gente observa o gramado, por exemplo, e a gente observa detalhes. Se a gente subir no muro, menos detalhes. Se subirmos no telhado, menos detalhes. Se a gente estiver num balão, então, a gente só vê aquele verde geral, né? Não vê mais cada folhinha de grama, etc. Assim é a percepção do tempo para esses espíritos que estão no plano espiritual. É uma passagem ainda muito bonita da obra A Gênese, com Allan Kardec, no capítulo 6, em que Kardec trata a respeito do tempo e do espaço. Kardec aprofunda essas informações que estão sendo dadas aqui, né? O tempo se mede, segundo Kardec lá na Gênese, apenas em relação às coisas materiais, às coisas transitórias. Em relação à matéria, a gente mede o tempo. No plano espiritual, não mede o tempo. O espírito não mede tempo. E aí Kardec vai dar um exemplo para a gente muito interessante. Ele fala assim, olha, imagine que estando séculos fora da vida etérea da alma, a gente poderia escrever um número tão longo quanto o equador terrestre, um número que desse a volta no planeta Terra. E aí a gente ia se supor envelhecido, né, desse número de séculos. Mas para a alma, na realidade, isso não contaria nem um dia a mais. Se a gente aumentasse esse número e transportasse na distância da Terra ao Sol, e se considerasse ainda na vivência desse período, de novo, para a alma, seria como se os séculos não existissem. Por que isso? Porque diante da alma está toda a eternidade. Né? É aquela questão de se elevar, de subir, de ver mais de cima, de estar em um plano de percepção diferente. Então o tempo é medido, insisto, né? Para as coisas materiais. A eternidade não é suscetível de medida alguma. Para a eternidade não tem começo, não tem meio, não tem fim. Para a eternidade não tem dissolução da matéria, desgaste, corrupção da matéria. Não, não existem essas coisas, né? Séculos, 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 milênios não representam mais do que um segundo, muitas vezes, para um espírito. Se relativo à eternidade, então representa nada. Então a duração da vida humana é muito pequena diante dessa ótica. E vejam que quando a gente começa a aprender a viver a vida com essa percepção que nós somos espíritos imortais e que a vida terrena é muito pequena, mesmo que a gente viva algo desagradável, esse algo desagradável se torna menor à nossa percepção. Porque temos consciência, temos conhecimento, temos experiência de que a vida passa de uma determinada forma. E isso muda tudo. Isso nos torna mais serenos, mais tranquilos, mais sábios, né? De não viver o futuro, não querer viver o passado. Belíssimo ensinamento do Livro dos Espíritos, né? Bom, então, voltando ali à questão de número 240. O tempo para os espíritos não é o mesmo tempo que nós percebemos. O tempo para eles é uma outra coisa, né? Um outro tipo de percepção. 241.
Os espíritos fazem do presente mais precisa ideia do que nós? Ainda a percepção do tempo. Olha aqui, ó. Do mesmo modo que aquele que vê bem faz mais ideia das coisas do que um cego. Sim, eles veem o presente de forma mais exata do que a gente. Os espíritos veem o que nós encarnados não vemos. Novamente, o espírito está liberto do corpo, tem maior capacidade de percepção, não está limitado à matéria. A analogia aqui é, é com uma pessoa que é cega e uma pessoa que vê. A pessoa que é cega, ela percebe o presente em que ela vive? Ah, mas é óbvio que percebe. É claro que percebe. Mas uma pessoa que tem a faculdade visual funcionando, ela percebe melhor o presente em que ela vive. É essa uma comparação maravilhosa que Kardec faz, né? Se a gente tiver uma sala completamente escura, a gente percebe a sala em que a gente está, estando conscientes, claro, né? Percebemos a sala em que estamos. Se acendermos a luz e pudermos ver, a gente percebe muito melhor. É essa a comparação, né? E notem que no final da resposta, na sequência, melhor dizendo, né, Kardec coloca: os espíritos veem aquilo que a gente não vê. E no final da resposta, ele coloca: isso depende também da elevação deles. Eles podem apreciar tudo, podem perceber tudo, mas depende da elevação deles. Então, essa analogia com o cego vale também para o final da resposta. Por quê? Porque quem vê tem uma faculdade, a faculdade da visão. Quem enxerga, enxerga através dessa faculdade. Acontece o seguinte: tem pessoas que têm uma visão melhor e uma visão mais limitada. Eu já estou usando meus óculos aqui para poder melhorar um pouquinho a minha visão. Tem pessoas que não precisam, né, do artifício dos óculos para poderem enxergar muito bem. Então, a faculdade também tem algo em si que é apurado, que melhora, que progride. Se o espírito é superior, as suas faculdades progrediram com ele. Por isso ele vê mais, vê melhor, vê com outro tipo de qualidade, né? Então, a analogia com o cego vale também para a questão da elevação. Porque a gente progride, a gente se eleva, a gente se depura e as faculdades vão junto, né? As faculdades passam pelo mesmo processo de evolução, de aprendizado, de serem apuradas. 242. E como que é que os espíritos têm conhecimento do passado? E esse conhecimento para eles é limitado? Então vejam, são duas perguntas em uma só, né? A gente viu lá atrás sobre o passado, perdão, sobre o presente. Agora, na 242, a percepção sobre o passado, já dá para adivinhar, né? Tá aqui bem embaixinho da nossa tela aqui, ó. O que vem na 43, né? O futuro. Percepção do tempo. Lembram? Começou na duração, Kardec já analisou o presente, agora pergunta sobre o passado e daqui a pouquinho sobre o futuro. Como eles conhecem o passado? Esse conhecimento é limitado? Vamos lá para a resposta. Penúltima questão do nosso estudo de hoje. Perdão, vamos voltar um pouquinho só aqui na tela. O passado, quando com ele nos ocupamos, é presente. Essa resposta é, pode muitas vezes confundir um pouquinho a gente, né? Kardec perguntou como é que os espíritos conhecem o passado. Esse conhecimento para eles é limitado? A primeira coisa que vem dos espíritos superiores é o seguinte: quando a gente se ocupa do passado, quando a gente pensa no passado, ele é para nós o presente. Essa frase é um espetáculo nessa resposta, de sabedoria e de aprendizado para a gente. Se a gente pensa naquela mágoa que foi causada em nós há 10 anos atrás, a gente vive essa mágoa como se fosse o presente. Isso tem um nome, isso se chama ressentimento. É ressentir, é sentir outra vez aquilo que foi vivido no passado. Mágoa, culpa, etc. Eu estou falando de maus sentimentos, né, no primeiro momento, para poder dizer o seguinte: é por isso que o perdão é tão indicado para a gente no Evangelho. Para a gente não ficar ressentindo aquilo que está no passado. Para não ficarmos nos machucando com o que passou.
Veja, o perdão não é para o outro, é para nós. É para que nós não estejamos feridos. É para que a gente não viva dos erros que cometemos e nem das injustiças que sofremos no passado. É para a gente viver de hoje para frente. É para a gente se libertar da mágoa, da culpa, do ódio, do sentimento de vingança. É para a gente se libertar de tudo isso. Ok? Então, a resposta é essa aqui. Começa nos dando essa diretriz, essa orientação, né? Fazendo essa admoestação, dizendo, ó, presta atenção. Presta atenção, se quer saber como que se conhece o passado, basta pensar nele que você está vivendo nele. Né? E é isso que os espíritos superiores estão nos dizendo. Né? Dá um puxãozinho de orelha no começo da resposta, para a gente ter atenção com o que a gente está fazendo. Depois eles pedem o seguinte: olha, verifica o que acontece com você mesmo. Quando recordas qualquer coisa que te impressionou no curso do teu exílio, quando está aqui na Terra, né? Verifica o que acontece quando deixa muito a mente ir lá para o passado. Se não ressente, como a gente está dizendo agora, né? É claro que coisas boas também a gente pode ressentir, isso é importante. Mas de qualquer forma, não se deve viver no passado. A gente pode sentir de novo uma emoção muito bonita do passado, se alegrar com aquilo e seguir a vida em frente. E quando a gente começar a tratar, né, de coisas que nos machucaram no passado, que a gente trate mesmo e que faça com que a memória não nos cause um mau sentimento, né? Isso é estar curado emocionalmente. Simplesmente como já nenhum véu material nos tolda a inteligência, ele está falando deles agora, né, desencarnados. Lembramos-nos mesmo daquilo que se apagou da memória. Olha só, a limitação do cérebro, né? Como que os espíritos conhecem o passado? Simples, não tem mais o cérebro atrapalhando as memórias, restringindo a memórias mais recentes o nosso conhecimento. Não tem mais o cérebro, eu posso buscar na memória muitas coisas do meu passado. Porém, nem tudo eles sabem, a começar pela própria criação. Então, respondendo à pergunta de Kardec, como eles conhecem? Basta o passado, né? Basta buscar na memória. A memória para os espíritos é mais acessível do que para espíritos encarnados. Ok? Então, veja só, se para o encarnado a, a memória do passado faz ressentir, imagina para o espírito que está liberto da matéria e que tem na memória algo mais vivo, mais presente do que o espírito encarnado. Então, reconcilia-te depressa com teu adversário enquanto estás a caminho. No plano espiritual, as lembranças são mais vívidas, né? São mais, são mais coloridas, mais fortes. Então, justamente porque não tem a limitação do corpo. Então, como é que eles conhecem? Pela memória, igual a gente. Conhecem tudo? Não, isso tem um limite. Tem um limite. Esse limite já começa na própria criação, como foi dito antes. Né? Não temos conhecimento do início das coisas. Vamos lá. Última questão do nosso estudo de hoje, a questão de número 243. E o futuro, os espíritos conhecem? Ah, resposta maravilhosa, né? Depende da elevação. Depende da elevação. Ok? Muitas vezes o entrevém, porém nem sempre lhes é permitido revelá-lo. Então, espíritos que revelam o futuro, ou é porque não o conhecem corretamente, é porque se forem espíritos superiores, nem sempre podem revelar, ou porque querem alguma coisa revelando esse futuro, né? Olha só, quanto mais elevado, melhor conhece. Mas conhecendo, nem sempre é permitido revelar. Então, cuidado, mais uma vez, com informações do plano espiritual. Quando vem o futuro parece para eles o presente. Então, a percepção deles é diferente da nossa. A gente pensa no futuro e a gente tem uma imagem mental do futuro. A gente pensa no passado e acontece o mesmo. Para eles é diferente. Quando vê o futuro, parece o presente. Quando vê o passado, parece o presente. Não tem as limitações corpóreas. Então as imagens mentais são muito mais vivas. Por isso dizíamos, o tempo para eles, para o espírito, é o tempo do pensamento. Por isso, meus amigos, o espírito que desencarna vivendo nos vícios continua a viver a sua questão viciosa no plano espiritual. Por isso é normal a gente lidar com informações que vêm do plano espiritual, dizendo o seguinte: olha, o espírito viveu por séculos em uma casa.
onde ele desencarnou porque tinha muito apego àquela casa. Porque o tempo para ele é o tempo mental, é o tempo do apego. Né? É o tempo do apego. Acabou o apego, acabou a vivência dele naquela casa. Acabou o vício, acabou o tempo dele naquela frustração ou naquela busca desesperada, né, por satisfação de prazeres. E assim por diante. Relatos de suicidas, às vezes, que passam muito tempo revivendo a cena do suicídio, porque é uma cena mental para eles. Não tem a duração do tempo da Terra, é a duração da mente. Por isso é possível que aconteçam essas coisas no plano espiritual. E muitas vezes, para espíritos que desencarnam em vícios profundos, através de suicídio, notemos, né? Não para todos, mas muitas vezes é necessária a interferência divina. Ajuda, o auxílio para que o espírito rompa aquele ciclo, com aquele círculo, né, que ele vive, aquele ciclo que ele vive, que ele possa seguir adiante. Por isso as mesas mediúnicas, os médiums, dialogadores, né, conversam com os espíritos e os elucidam. Isso é necessário, muitas vezes. À medida que se aproxima de Deus, tanto mais claramente o espírito descortina o futuro. Depois da morte, a alma vê e apreende num golpe de vista suas passadas migrações, mas não pode ver o que Deus lhe reserva. Para que tal aconteça, preciso é que, ao cabo de múltiplas existências, se haja integrado nele. Então, olha só, para conhecer perfeitamente o futuro, para conhecer perfeitamente Deus, é preciso observar integralmente a lei de Deus e estar purificado. Bom, 243A. Os espíritos que alcançaram então a perfeição absoluta têm conhecimento completo do futuro? Completo a gente não pode dizer, né? Porque isso só Deus e ninguém pode igualá-lo. Mas a gente leva aqui a ideia de que se não pode ter um conhecimento completo do futuro, vai se ter um conhecimento muito bom. Assim como, por exemplo, Jesus, né? O Espírito puro encarnado, dizendo a Judas, perdão, dizendo a Pedro, me negarás por 3 vezes. E tantas outras coisas, né, que Jesus já tinha consciência e que via o futuro como presente, que para ele era muito claro, por estar integrado a Deus, ao Pai Celestial, né? Então, a resposta diz o seguinte: os espíritos conhecem o futuro, tanto melhor quanto o seu grau de elevação. Espíritos puros veem muito, conhecem muito bem o futuro, mas nunca igual a Deus. Então, meus amigos, a gente vai encerrando aqui o nosso estudo de hoje. Lembrando, né, que a gente estudou aqui a questão da percepção, relações do espírito com suas faculdades perceptivas. Percepção no que diz respeito a si mesmo, às suas memórias, aquilo que o cerca, a sua inteligência, ao passado, presente e futuro. Como que ele percebe as coisas, né? E quanto mais evoluído, quanto maior o progresso, melhor ele percebe, mais claras são as percepções, melhor ele se relaciona com tudo aquilo que o cerca no plano espiritual. Né? No próximo estudo, a gente vai ver as sensações, mas desse estudo a gente já tira coisas muito importantes para a nossa vida aqui na Terra. É tarefa nossa apurar as nossas percepções enquanto estamos encarnados. Porque lembremos, né, no plano espiritual, o tempo, a percepção é algo mental, é algo do espírito, é algo que não tem restrições corpóreas e nem satisfações corpóreas. Então, na nossa busca terrena, a gente pode já começar a treinar as nossas percepções. E uma das coisas muito importantes que a gente trabalhou aqui hoje foi essa questão da nossa visão de mundo. Como é que a gente percebe a nossa vida? Nós percebemos o nosso papel diante do Espiritismo, diante das pessoas, diante de nós mesmos. A nossa tarefa aqui é progredir. O nosso manual de vida é o Evangelho. Então, olhar para as coisas com uma concepção diferente muda tudo em nossa existência. Olhar para a vida de modo a saber que somos espíritos imortais, com percepções limitadas, mas ainda assim com o auxílio de Jesus, com o auxílio de nossos anjos da guarda, com o auxílio de Deus, a proteção das leis do Pai Celestial, isso muda tudo. A gente se transforma assim em pessoas um pouco mais aptas aos enfrentamentos do dia a dia
em pessoas mais tranquilas, mais serenas, em trabalhadores melhores da seara bendita. Então, apurar a nossa concepção de vida é ao mesmo tempo apurar as nossas percepções. Comecemos a nossa tarefa aqui na Terra, porque lá do outro lado da existência estaremos um tanto quanto melhores, né? Percebendo melhor as nossas memórias, lidando melhor com elas, é, coordenando, gerenciando melhor tudo aquilo que a gente já viveu, tudo aquilo que a gente vive e tudo aquilo que virá em futuro breve, seja na existência corpórea ou na extracorpórea. Muito bem. Queridos irmãos, queridas irmãs, um fraterno abraço a todos. O agradecimento sincero pela companhia, mais uma vez em mais um estudo, e os votos de que seja uma semana abençoada para todos nós. Nos vemos em breve no próximo estudo falando sobre as sensações. Até lá!